Olá, pessoal. Eu sou o Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos refletir sobre o texto que está em Eclesiastes capítulo 6, versos de 1 a 7. Vamos ler? Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, já mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Eclesiastes capítulo 6, verso de 1 a 7. Vou começar com uma pergunta. O seu sucesso, ele é o fator principal para determinar a sua felicidade? Outra, você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? O livro de Eclesiastes, ele é uma poesia escrita por Salomão, um homem muito sábio que identifica a realidade do seu tempo e escreve sobre o que é a vida como ela é. Então, o livro de Eclesiastes, ele não afirma o tempo todo o que deve ser feito especificamente, em casos de forma isolada, mas é um livro que retrata a vida como ela é, aponta problemas, indica caminhos e, sobretudo, o caminho em direção a Deus, porque o autor ele diz que sobre todas as coisas que fazemos nessa vida, o temor a Deus ele é essencial. Salomão ele retrata um homem que trabalhou muito, que se dedicou com carinho naquilo que ele era bom em fazer, no seu trabalho, nos seus ofícios, nos seus empreendimentos. Contudo, esse homem ele não usufrui do fruto do seu trabalho. Vindo a doença, tudo que ele havia construído, ele perde. Vindo a crise, tudo que ele havia edificado se desmorona. E ao morrer, esse homem vai para o mesmo lugar que todos os homens vão, que todas as pessoas terminam, que é a sepultura. E morrendo sem dignidade. O autor fala de forma poética, ele declara um sentimento de alguém que teria sido melhor ele morrer no ventre do que nascer e passar uma vida inteira sem sentido naquilo que ele fez. Mas o que vem a ser uma poesia? A poesia é a arte, é a linguagem com fins estéticos, com finalidade crítica. São é um texto que te faz refletir sobre a vida. O grande cantor e compositor Gonzaguinha, esse artista genial que faleceu em 1991, em sua música Um Homem Também Chora, Guerreiro Menino, ele diz assim: um homem se humilha se castra um seu sonho. Seu sonho é a sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. São retratos da vida. Volto a perguntar: você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? O teu sonho, ele é um fator determinante para garantir a sua felicidade? Gonzaguinha não está sugerindo ou está inventando alguma coisa nova. Ele não está criando uma doutrina de vida. Ele simplesmente está retratando a vida como ela é, como a sociedade caminha, como os homens pensam hoje. Isso
propõe-se a fazer você refletir sobre você, a pensar sobre o que é melhor, sobre seus caminhos, sobre como você tem agido, como o mundo tem agido. O livro de Eclesiastes faz isso também. Da mesma forma, o autor faz uma crítica social. Ele diz para aquele homem que trabalha, que se empenha, esse homem que acredita que o trabalho para ele é tudo, que o trabalho é a sua felicidade, que o trabalho é o sentido de viver. Diz para esse homem que não, que o sentido de viver é o temor a Deus. Você deve temer a Deus e não a sua própria sabedoria, o seu próprio poder, seus próprios recursos. O temor a Deus é o princípio de tudo, o princípio da sabedoria e da felicidade. Eclesiastes, ele aponta as deficiências humanas, ele nos provoca e nos faz refletir. Ele quer que você pense. Não é para aceitar o problema como ele é, mas para você mudar. É para você buscar o caminho de Deus, a sabedoria de Deus para a sua vida. Você tem projetos pessoais, projetos de trabalho, projetos de estudos, projetos de novos empreendimentos? Tudo isso é importante. Deve receber uma atenção especial, de fato, mas isso não deve ser o fator determinante da nossa felicidade, porque a vida ela precisa ser curtida também nos momentos de lazer. Que tal você preparar alguns projetos diferentes, do tipo viajar com a família, visitar um país diferente, quando as coisas melhorarem, quando as coisas estiverem mais calmas, sair para almoçar com a família, curtir um tempo com o filho? Que tal fazer planos para o dia seguinte? Planos de sentar na sala e assistir um programa de televisão com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado, sua namorada, seu irmão, seu amigo? Que tal? Porque quando a gente dedica a nossa felicidade, o sentido da nossa vida só no trabalho, só no estudo, só aquilo que a gente precisa alcançar, isso pode desgastar a sua alegria. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25, ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É o conselho bíblico para você, para mim, para nós nos esvaziarmos um pouco dessa preocupação, dessa obsessão de que eu preciso fazer, eu preciso alcançar. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão ele nos alerta para essa preocupação excessiva. Ele nos faz pensar sobre a nossa vida e nos ajuda a distribuirmos melhor os nossos afazeres, para que possamos ser felizes, não, não pelo nosso trabalho, mas pela vida que Deus nos deu, para que possamos nos regozijarmos e nos alegrarmos na vida que Deus nos deu e aproveitar a vida. Mateus capítulo 6, 33 também diz: Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisso, reflita nisso. Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Você trabalha para viver. Tema o Senhor e seja feliz. Que Deus te abençoe. Amém.